Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Vamos fazer uma breve retrospectiva e uma reflexão sincera e profunda sobre as últimas horas da Bolsa de Valores em 2023. Então, veja, quando nós olhamos o pregão de quarta-feira, dia 27, o que é que a gente teve? Uma nova máxima histórica sendo formada aos 134 mil pontos, acima dos 134 mil pontos, renovando o recorde. Né? O Ibovespa fechou no dia 27 com suporte aí das ações da Vale, a principal referência da B3 terminou o dia com valorização de 0,49% aos 134.193 pontos. O índice renovou pela quarta sessão seguida o recorde de fechamento. Né? Então está aí o movimento da Bolsa no dia 27, que foi a quarta-feira. Né? Uma sucessão de novas máximas históricas acontecendo, uma sucessão de novas máximas históricas, de renovação de máximas históricas, até que chegamos ao último dia do ano, no caso para a Bolsa de Valores, que foi exatamente o pregão do dia 28. No dia 28, nós vimos o Ibovespa fechar o pregão com uma leve correção, 0,01%, né? Ou seja, nada, absolutamente nada. Ficou estável no último pregão do ano e ficou ali a 134.185 pontos. 134.185 pontos, menos de 10 pontinhos, 9 pontos a menos do que o dia anterior, o dia 27. Então, vamos dizer assim, estável. Quando olhamos o conjunto da obra, vamos ver que em 2023 o Ibovespa subiu 22,28%. 22,28% em 2023 foi o seu melhor ano desde 2019. Melhor ano desde 2019. O que a gente pode aqui destacar? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: aqueles que acreditaram que a política perturbaria a Bolsa, desculpa, né? Perderam feio a sua aposta. Na verdade, aqueles que acreditaram que a política ia destruir a economia e destruir a Bolsa de Valores, olha, foi de uma sandice sem fim. Eu lamento que tanta gente tenha problema de discernimento, falta de maturidade intelectual, falta de experiência, falta de conhecimento, falta de preparo. As pessoas não entendem absolutamente nada do mundo corporativo, nem do mundo dos investimentos. Então, eu quero dizer, se você não pegou essa alta da Bolsa, eu recomendo que você saia, se afaste da Bolsa de Valores, não volte nunca mais. A Bolsa de Valores não é para quem ficou fora dela no ano de 2023. Se afaste da Bolsa. Faça isso por você, porque você é um perigo ambulante. Você é um perigo ambulante. Se afaste da Bolsa, não volte mais nunca, porque as suas ideias são nocivas a você mesmo. As suas ideias são nocivas a você mesmo. Afaste-se da Bolsa, ela não é para você. A Bolsa não é para todo mundo. Não acredite quando dizem que a Bolsa é um ambiente fácil para ganhar dinheiro. Isso é mentira. A Bolsa não é um lugar fácil para se ganhar dinheiro. A Bolsa não é para todo mundo. Tem pessoas que têm pensamentos limitantes, ideias limitantes, crenças limitantes. Pessoas que raciocinam de uma forma enviesada à direita ou à esquerda e, desculpa, desconhecem absolutamente o mundo corporativo e o mundo dos investimentos. Afaste-se da Bolsa, ela não é para você. Fique longe dela. Fique longe dela. Cuide do seu dinheiro. Respeite o seu dinheiro. Fique longe da Bolsa.
ela não serve para você. A bolsa é um lugar para poucos, para aqueles que conseguem ter amplitude de visão, para aqueles que não se deixam perturbar por política e por ideologia, para aqueles que olham para a bolsa e querem ganhar dinheiro. E para isso, essas pessoas procuram entender como pensam os grandes empresários e os grandes investidores. Se você está em busca disso, continue acompanhando o nosso canal no YouTube. Estamos postando aí 3 vídeos por semana, às terças, quintas e sábados. Continue acompanhando os nossos vídeos gratuitos. Ou então venha acompanhar os nossos trabalhos que são cobrados. Temos a seleção de empresas, que é uma assinatura de estudos mensais. Você faz uma assinatura anual, R$ 960. Ou venha fazer parte do nosso programa de mentoria. E aí nós temos encontros semanais ao longo de 12 meses. Então, reflita e venha também fazer parte da nossa comunidade VIP, né? Aquela que não se perturba com os ruídos da multidão, das redes sociais, né? Sabem investir com calma, com segurança, com tranquilidade, separam o joio do trigo, percebem quais são as oportunidades que existem aqui nos Estados Unidos, como olhar para a evolução da economia na China, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, percebe quais são os pontos de entrada e de saída, né? Investem com calma, com tranquilidade, com serenidade. O investidor precisa disso. Investir é um ato quase que solitário, mas é bom ter um mentor. Isso faz com que você possa aprender muito com a visão de alguém que tem uma quilometragem. O que é que nós temos a lhe oferecer? 17 anos de investimentos em Bolsa de Valores, mais de 31 como consultor de empresas, a experiência de vida de dentro de empresas, trabalhando com alta administração, diretoria, presidência, conselhos. E, ao mesmo tempo, quem está na Bolsa há 17 anos é um sobrevivente, já viveu de tudo, já quebrei, me recuperei, então tenho muita coisa para lhe contar e usar para lhe ajudar, para que você não incorra nos mesmos erros que eu, né? Muito bem, vamos refletir sobre isso agora. O Ibovespa teve um ano maravilhoso em 2023. Quem acreditou no contrário, deu com os burros na água. Literalmente, os burros ficaram na água. O Ibovespa fechou 2023 com uma alta de 22,28%, 834.185 pontos, praticamente na sua máxima histórica, que tinha sido de 134, 194 pontos, né? 9 pontinhos no dia anterior, no dia 27. Firmou, então, portanto, o ano como o de melhor desempenho desde 2019. Né? O índice, no entanto, não teve nos últimos 12 meses uma trajetória unidirecional, diz a matéria, passando por altos e baixos. Olha, a renda variável é assim, desculpa, não sei quem escreveu a matéria, mas o Vitor Azevedo parece. Olha, mas renda variável é assim, viu, Vitor? Sobe, desce, sobe, desce. Se você está pensando que é uma linha contínua, isso é renda fixa. Então, no final das contas, tivemos um ano espetacular, especial. Estou muito feliz com 2023. Né? Tivemos, depois de 3 anos sem ter rally de fim de ano, tivemos ensaios, né, de 2020, 21, 22, finalmente tivemos um rally de fim de ano, e ele foi extraordinário, maravilhoso, né? O índice engatou aí uma sequência de altas desde novembro. Curiosamente, o estrangeiro estava de retorno para a Bolsa de Valores, não é? Que coisa curiosa, o estrangeiro entrou em novembro e a Bolsa explodiu. Não, a Bolsa está na mão dos estrangeiros. Os institucionais brasileiros, bancos, fundos de investimentos, né? Fundos de pensão, as pessoas físicas, debandaram da renda variável e foram buscar socorro e segurança na renda fixa.
a Bolsa de Valores ficou na mão dos estrangeiros. Eles controlam os movimentos. E eles conseguiram fazer 3 movimentos de alta em 2023. E ganharam dinheiro em 3 ocasiões, com pontos de entrada e saída visíveis quando nós olhamos o Ibovespa, né? Nos Estados Unidos, há uma percepção que ajudou esse rally de fim de ano, que foi a percepção de que a inflação enfraquecida permitirá ao Federal Reserve antecipar o corte de juros. Isso animou muito lá os investidores, bolsas dos Estados Unidos no final do ano em alta e fluxo em alta para os mercados emergentes. Já falei em vídeo, já falei para os inscritos na nossa mentoria, na seleção de empresas. Quando nós olhamos a geopolítica mundial, os emergentes hoje, que têm poder de atração, dentre eles, o que tem maior atratividade chama-se Brasil, certo? É ele que tem a maior atratividade. Então, é isso que nós vimos, foi isso que motivou essa euforia de fim de ano, e esse fluxo estrangeiro ajudou em muito a nossa bolsa subir. Por aqui, vimos a inflação cair consistentemente, os hards também perderam feio, os hards, aqueles semeadores de apocalipse, né, perderam feio. O Brasil não virou a Venezuela, o Brasil deu passos importantes na recuperação da sua estrutura econômica, temos um Congresso de centro-direita, graças a Deus existe um presidente no Congresso chamado Arthur Lira, ele está comprometido com uma pauta reformista, é o grande responsável pela aprovação da reforma tributária, e temos aí pela frente, em 2024, penso eu, a reforma administrativa, que vem para complementar uma série de reformas que estão acontecendo desde 2017. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma tributária, vai vir aí a reforma administrativa, tivemos o marco do saneamento básico, tivemos a lei do bem, a lei das startups, não faltaram macro e micro reformas importantes, que incrementaram o chamado PIB potencial. Se você quer aprender sobre isso, venha para a nossa mentoria. Esse é assunto recorrente da nossa mentoria. Então, venha para a nossa mentoria para entender que diacho é esse PIB potencial. O que é isso, pelo amor de Deus? Isso é aquilo que os nossos queridos economistas de plantão, né, de lá da Faria Lima, não conseguem entender de forma alguma, né? Continuam descrentes, dizem que a economia esse ano vai crescer 1,5%. Mas eu queria compartilhar com você uma boa nova. E embora essa turma descrente ache que nós vamos crescer 1,5%, eu tive a felicidade de ver o Campos Neto, no último pregão do ano, dizer que ele tem um viés mais otimista para o crescimento do PIB em 2024. Que coisa maravilhosa de ser visto, né? Roberto Campos Neto disse que está mais otimista com o crescimento da economia brasileira em 2024. Ele acredita que o PIB crescerá mais do que 1,7%, que corresponde à projeção mais recente apresentada pelo Banco Central, 1,7%. E ele, então, entende que o Brasil tende a crescer mais. Tem banco americano cravando 2,2%, 2,3% para o crescimento do PIB. A minha aposta são 3% de crescimento para a nossa economia. 3% é a minha aposta para o crescimento da nossa economia. Não fique do lado de gente pessimista. Essa turma só faz te puxar para baixo. Ande com pessoas otimistas, que acreditam que o mundo está melhorando, porque, de fato, é assim que a coisa está funcionando. Nós estamos melhorando. Então, procure ouvir os otimistas. Fazendo um balanço rápido do que foi 2023 com vocês, nós tivemos ações que subiram mais de 100%. Mais de 100%. Ações que estão
dentro do índice do Ibovespa, né? Então, Edux, por exemplo, CSN Mineração, Ultrapar, Petrobras se destacaram com as maiores altas. Ações que estão dentro do Ibovespa. Edux, 123% de alta. 123% de alta. CSN Mineração, 119% de alta. Ultrapar, 115% de alta. Cirela, 93,5% de alta. Petrobras, 94,4% de alta. Então, são as maiores altas das empresas que compõem o Ibovespa. Quais as maiores baixas? Na ponta negativa, tivemos Casa Bahia, com 81%, Pão de Açúcar, com 75%, Minerva, com 39%, Pets, com 37% de queda, Alpargatas, com 33% de queda, são as maiores baixas, e aí a gente vê um componente muito forte do varejo, porque juros altos é sinônimo de varejo em queda. Temos que entender isso, né? Dito isso, eu faço já uma reflexão. 2024 tende a ser o ano de recuperação para o varejo, tende a ser um ano favorável à construção civil. Varejo e construção civil devem ser pontos positivos quando a gente pensa em 2024. Quando a gente pensa em 2024. Ora, mas o que fez com que a gente acreditasse, o que fez com que a gente acreditasse que esse ano de 2023 seria um ano positivo, porque quem nos acompanha nos nossos estudos sabe que desde o início do ano estamos otimistas, e porque a grande maioria dos hards não enxergaram o que estava por vir, né? Porque, na verdade, o mercado errou feio ao longo desse ano de 2023 e, consequentemente, também pode continuar errando feio. Porque, na verdade, eles estão errando já desde 2020. Né? O próprio Campos Neto também já disse que ele admitiu recentemente, em novembro, se não me falha a memória, numa entrevista, ele disse: nós erramos feio, estamos errando há 4 anos. Maravilhoso que ele esteja percebendo que está errando a mão. De novo, isso tem muito a ver com o PIB potencial, viu? Porque o pessoal não parou para raciocinar sobre isso e não colocou isso dentro do seu laboratório. Continua utilizando modelos estatísticos que, ao meu ver, não captam essa realidade, não captam essa perspectiva de fortalecimento da economia. Então, esse é o grande problema da turma, da Faria Lima, da turma que faz o Boletim Focus. Né? E o Campos Neto, como presidente do Banco Central, cometeu um erro gravíssimo que só ouviu essa galera, essa patota. Deveria ter batido perna, ido conversar com empresários, né, com outros segmentos da economia, para entender o que estava acontecendo. Ao ouvir só o mercado financeiro, ele errou grotescamente. Grotescamente. Eu acho que um presidente do Banco Central não pode errar tanto nesse aspecto. Diferentemente, lá no Federal Reserve, os diretores, os conselheiros do Federal Reserve, no final do ano, estavam batendo perna, estavam visitando empresas, conversando com empresários, para sentir temperatura e pressão o que estava acontecendo na economia americana. Fica aí o exemplo para o Campos Neto seguir e quem for o próximo presidente do Banco Central também ter esse discernimento. Um parêntese aqui rapidamente. Existe aí a patota do PT que está querendo mudar a lei de autonomia do Banco Central para que o presidente da República possa afastar o presidente do Banco Central após 1 ano. Na lei atual, ele não pode ser afastado no primeiro ano. É preciso que o presidente conviva com o presidente da República, conviva com o presidente do Banco Central por 2 anos. Nada que venha da patota do PT será aprovado no Congresso Nacional. Temos um Congresso Nacional de centro-direita, então a turma da esquerda não aprova nada. Então, aqueles assim, Clóvis, o que você está achando disso? Olha, eu não perco meu tempo com esse tipo de notícia. Estou aqui só tentando tranquilizar vocês. Não percam seu tempo com isso. Isso não tem chance nenhuma de passar no Congresso Nacional. Nenhuma pauta de esquerda será aprovada no Congresso Nacional.
repita comigo, nenhuma pauta da esquerda será aprovada no Congresso Nacional, pelo menos neste Congresso Nacional, que é um Congresso Nacional de centro-direita. As coisas que serão aprovadas serão coisas que fazem sentido para a centro-direita, entendeu? Então, nesse aspecto, será aprovado. O que for contraditório a isso não vai para frente. Esqueça, não perca seu tempo, não gaste sua energia com isso. Pega a notícia e imagine como se fosse um papelzinho, embole e jogue na lata do lixo. Bom, o que eu gostaria de comentar é que nós estamos numa perspectiva de fazer um início de ano, essa avaliação, e a pergunta é, por que o mercado errou tanto? Né? Por que os especialistas, né, erraram tanto? O que houve com a turma do Boletim Fox, da Faria Lima, os rádios? Lexotan neles, viu? Lexotan neles que estão todos com dor de cabeça. Como erram? Erram demais, gente. Erram demais. E o pior é o seguinte, que ganham muito bem para errar tanto, viu? Salários acima de 45 mil por mês, essa turma aí da Faria Lima, viu? Salários acima de 45 mil reais por mês, fora os bônus de fim de ano, olha, é uma maravilha, coisas que chegam aí a 1 milhão e meio de reais no final de 12 meses. É triste, triste que ganhem tanto e errem tanto, né? Deveriam acertar bastante, mas tem algo errado com essa galera. Então, veja, eles diziam que o PIB esse ano de 23 cresceria 0,8%, né? E que nós teríamos aí um dólar trabalhando na casa de 5,27, que teríamos uma inflação de 5,31, fecharíamos aí o ano com uma taxa de juros de 12,25%. Olha, dantesco, é um cenário dantesco, né? O dólar está trabalhando aí na casa dos 4,80, né, no final de 23. O PIB deve fechar consolidado aí numa alta de 3%. Inflação na casa aí dos 4%, 4 e poucos por cento. Ou seja, dentro do limite da meta, né? E a Selic fechou em 11,75 e seguirá caindo, 2 cortes já anunciados de 0,5 nas primeiras 2 reuniões, já vai levar a Selic a 10,75, né? E se o cenário de corte de juros do Federal Reserve já se materializar em março, antecipando todas as previsões que era a priori segundo semestre para corte de juros, ou no mínimo junho, se puxa isso para março ou abril, vai acelerar também a pegada aqui do Banco Central. É possível que a gente possa, depois desses 2 cortes de 0,5, começar a enxergar cortes de 0,75. Pautado pelo Banco Central americano, certo? Estaremos pautados pelo Banco Central americano. Então, de novo, aqui a gente errou muito e tudo favoreceu o olhar negativo da galera, né? O pessoal achou que teríamos problemas com relação ao petróleo, o pessoal achou que a gente teria problemas com relação à política do Lula, o pessoal achou que arcabouço fiscal não iria para frente, que o problema da Rússia com a Ucrânia agravaria o cenário mundial, que o problema de Israel com Hamas faria também muito mal para o mundo do ponto de vista econômico, haveria uma recessão média ou grave nos Estados Unidos, a questão fiscal aqui era sempre uma coisa muito forte, que azedava o dia a dia da turma da Faria Lima. E eu achei graça porque o André Esteves, quando chegou ali por volta de novembro, disse, olha, o estrangeiro sequer fala em arcabouço fiscal. Isso não está nem no radar dele. Eu achei maravilhoso esse depoimento do André Esteves de dizer que o arcabouço fiscal não estava nem no radar do estrangeiro quando olhava para a Bolsa Brasileira. Então, de fato, nós aqui erramos muito, erramos de forma grotesca, e eu espero que tenham aprendido alguma coisa, embora não me anime muito, não. Essa turma não tem jeito. Essa turma não tem jeito, entendeu? Eles vão continuar negativos, vão continuar depressivos, ou porque ganham, sendo assim,
ganham sendo assim, existe uma agenda oculta que você e eu não conhecemos, ou então porque realmente eles são translocados. Eles são pessoas que estão aí no mundo paralelo, entendeu? Numa realidade alternativa, e não vão se emendar, né? Ou eles vivem dessa forma, ou então tem uma agenda oculta que nós não conhecemos, eles apregoam a, 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 o pior cenário e ganham com essa tese sem que a gente saiba, né? Então, a questão toda é essa. No meu entendimento, nós temos aí uma boa perspectiva para 2024, nós vamos avançar com algumas pautas aí reformistas, acredito, na reforma administrativa, na segunda etapa da reforma tributária, com a questão da renda, na regulamentação de muitos pontos da reforma tributária sobre o consumo ao longo desse ano. Acredito muito na liderança do Arthur Lira e acho que o Congresso de Centro-Direita faz bem ao Brasil, vai continuar fazendo bem ao Brasil. Então, essas são as questões principais quando eu faço a leitura de 2024. E uma economia americana iniciando um corte de juros antes do previsto vai ajudar a jogar mais liquidez no mercado e, consequentemente, vai fazer com que nós tenhamos, vamos dizer assim, mais investidores interessados em bolsa de valores e isso vai nos ajudar profundamente. Isso vai nos ajudar profundamente. Eu quero também comentar que muitos disseram: o varejo foi penalizado por conta da Selic. Isso é verdade. O varejo foi penalizado pelos chineses, Shopee, Shein, Coreia, China, né, os asiáticos, mas teve empresas que fizeram um belo dever de casa e desafiaram esse cenário ruim. Então, um caso que fica aqui que eu acho que todo mundo deve estudar, eu andei lendo bastante a respeito do assunto, foi da varejista C&A, né? Então, ela deu a volta por cima, se reestruturou e foi uma das estrelas da Bolsa de Valores no ano que passou, né? Foi uma das estrelas. Está aqui o Paulo Corrêa, presidente da C&A, né? E desde que fez seu IPO no fim de 2019, a C&A encerrou décadas de mistério, a varejista holandesa centenária, que tem no Brasil seu segundo maior mercado, era conhecida por guardar seus números, as 7 chaves, e os seus executivos apareciam pouco, não davam entrevistas. Depois disso, da abertura do capital, depois de uma pandemia que castigou o varejo, depois a companhia acabou se tornando protagonista do segmento de moda da Bolsa Brasileira em 2023, tendo uma alta de mais de 250% nas ações. Então, isso não foi pouca coisa, mais de 250% nas ações da C&A. Os concorrentes sofreram, mas a C&A entregou altas consistentes. O Paulo Corrêa disse: não capturamos ainda 100% dos impactos dos investimentos que fizemos e, ao mesmo tempo, estamos criando novas alavancas para continuar nesse ritmo daqui para frente. A jornada só começou. Ainda temos bastante espaço para ganhar nas duas margens, disse ele. Prestes a completar 20 anos de C&A, o executivo que está no comando da empresa há 8 afirma que não houve bala de prata e que a companhia apenas está entregando o plano que apresentou no IPO, baseado em 4 pilares: digitalização, recuperação da capacidade de dar crédito, modernização dos sistemas de distribuição e expansão das lojas. Não tivemos nenhum trimestre de resultados completos antes da pandemia começar. Postergamos algumas coisas, ajustamos o ritmo, mas a direção sempre foi a mesma. O mercado não dava o benefício da dúvida, até por conta de todo o cenário, mas agora os resultados estão aparecendo. Então está aí, uma empresa que fez um plano de reestruturação, que entregou resultados e, por conta disso, os resultados arrastam as cotações, os resultados arrastam as cotações. Então, hoje, 22% das vendas da C&A já são transacionadas pela C&A Pay, uma taxa de inadimplência em linha com o mercado. O que muita gente não nota é que isso é uma rampa descendente. Quando começamos, temos um nível de inadimplência maior, para depois ele ficar menor na medida que a carteira vai atingindo maturidade. Outro investimento crucial veio no modelo de distribuição,
um gap que a C&A tinha em relação aos seus concorrentes. Ao contrário do modelo tradicional, em que fabricantes despacham produtos em pacotes fechados para as lojas, no push and pull é possível ter a visão de que o produto específico, considerando cor e tamanho, está tendo mais saída em cada loja e enviá-lo de forma personalizada para cada unidade. É uma forma de evitar tanto a perda de venda por falta de produto, quanto do encalhe de estoque. Push and pull deu muita assertividade do que estava distribuindo. A gente começou a ter algumas aplicações de analytics, isso aí já é tudo inteligência de dados, viu? É tecnologia a serviço da tomada de decisão. O modelo já responde hoje por 40% das vendas, que era a meta da empresa para esse ano, e deve seguir avançando. Disciplina de capital, a empresa nos últimos anos tem tido aí essa área como um dos pontos mais elogiados pelos investidores. A companhia sempre foi muito certinha, nunca foi chegada a uma gastança, sabe tocar quando as coisas estão ruins, e tem capacidade de segurar investimentos quando preciso, disse o presidente da empresa. Atropelada pela pandemia, os investimentos mais robustos começaram em 21, totalizando 700 milhões, o dobro do pré-pandemia. E aí a C&A colocou o pé no freio quando teve a disparada de juros e cortou sua dívida líquida, que hoje em 601 milhões pela metade. Um dos trabalhos de contenção de despesas se concentrou na redução de estoque para melhorar o capital de giro, o caixa é mais rei do que nunca, já tínhamos o menor estoque da indústria e estendemos o prazo de pagamento a fornecedores. A redução da Selic e a melhora do cenário macroeconômico, previsto para 24, devem dar aí um bom vento de cauda para a empresa, disse ele. Ao mesmo tempo, o crescimento da receita deve se refletir numa alavancagem operacional com aumento de EBITDA, que hoje ainda está abaixo dos pares. Então, está aí. Há um potencial, eles enxergam um potencial para 100 novas lojas, mas a expansão não é uma prioridade nesse momento por conta do nível de retorno que ela traz no curto prazo. Com forte presença no Rio e em São Paulo, bem como no Nordeste, a C&A vê uma subpenetração em relação aos concorrentes no Centro-Oeste e no Sul. Então, está aí. A empresa se estruturando, se organizando, e foi um sucesso, 250% de alta, e aí fica aí o pessoal comprando baboseira na mídia, nas redes sociais. Varejo não presta, varejo vai acabar, não sei o quê. Olha, desculpa, pelo amor de Deus, o varejo está se modernizando, e com a transformação tecnológica, temos um varejo diferente. Óbvio que vai continuar tendo empresas falindo no varejo, como em qualquer outro segmento, viu, gente? Qualquer outro segmento. Não compre verdades absolutas, porque elas são baboseiras que não devem ser consideradas e levadas a sério. Entendeu? Todos os segmentos de empresas a cada ano podem desaparecer, né? Então, a questão principal é tecnologia, é gestão, é gente, processos. O Abílio diz muito isso, o Abílio Diniz. Empresas são simples de entender. Você tem que trabalhar gente e processos. Processos e gente. É isso que determina o sucesso. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.